Minha rapaziada vascaína, aqui é Ricardo Rigas falando para o canal Ricardo Canal Vascaíno. O Vasco joga hoje contra o Operário do Paraná, lá em Ponta Grossa, no estádio Germano Krieger, pela terceira fase da Copa do Brasil, um jogo de ida, né? E o técnico interino Felipe, né? Felipe Maestro, Felipe Goleiro, ele não deve ter muita novidade na equipe, né? Piton volta para a lateral esquerda, ele foi poupado no jogo contra o Cruzeiro para controle de carga. A dúvida, ele tem essa dúvida no meio de campo, tá? Porque como o Tietchan também foi relacionado, tá voltando aí dos seus problemas particulares familiares, tá de volta à disposição. Eu não sei se o Felipe vai colocar o Tietchan no lugar do Jair. É a única dúvida que ele tem, né? Porque a escalação provável do Vasco será Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Jair ou Tietchan, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Pablo Verrete. Então o time titular é esse para enfrentar o Operário do Paraná, que de acordo com o seu presidente, o Vasco será uma coisa fácil para ele lá em Ponta Grossa, né? E o árbitro dessa partida, senhores, é o senhor Anderson Garonco. São muitas coincidências. Garonco apita jogos do Vasco assim em profusão. Eu ainda vou fazer um apanhado, tá? Eu não vou nem lá longe, não. Eu vou fazer um apanhado, eu vou colocar num vídeo, entre 2023 e 2025, as partidas que o senhor Anderson Garonco apitou do Vasco, tá? Eu lembro 3 pelo menos, né? Eu lembro do jogo contra o Santos, lá do 4-1, do escalador de bolas Anônimo de Jardim, que acabou, naquele ano, o Santos, né, do Pelé, que está em outro plano, e não está vendo não teve tempo de ver essa desgraceira lá no Santos, mas esse é outro papo. Aí também, ano passado, contra o Fluminense, que o Flucê falou que foi roubado, nós ganhamos 2-0 no Engenhão. Pasmem os senhores. E o Anderson Garonco apitou contra o Corinthians. 3-0, que era para ser 5. Esse aí ele não teve problema nenhum, ele até ajudou o Vasco, porque o Corinthians, né, o seu Cabo Carille ajudou o Corinthians, né, porque ele é corintiano, ajudou o Corinthians, botou 8 jogadores de reserva para escalar contra o Corinthians, lá em Itaquerão, e foi o que aconteceu, todo mundo sabe o que aconteceu. Então o Garonco nesse aí nem teve problema de interferir, até ajudou o Vasco em 2 lances de impedimento. Mas o senhor Anderson Garonco que vai apitar a partida entre o Operário e Vasco. De olho, senhores. E por falar em ficar de olho, o seu Vasco que entre com as barbas de molho, que fique ligado, fique esperto, tá? Porque a Copa do Brasil desse ano, terceira fase, já começou a arrumar as suas gracinhas, tá? Porque, tirando o Botafogo, que goleou o Capital Federal por 4-0 no Engenhão ontem, todos os grandes venceram com placar mínimo. Teve um confronto só da primeira divisão, que foi Ceará e Palmeiras. Ceará 0, Palmeiras 1, eu vou falar lá no Ceará. E o resto, meu amigo, foi 1-0 também. Mas foi 1-0 ali contra times de menor expressão. E uma derrota de um grande para um pequeno, né? Só para te relembrar um pouquinho, no dia 29, o Flucê no Maracanã pegou a Aparecidense. Só venceu por 1-0. Porque era o time em reserva. Fluminense e Aparecidense no Maracanã. Foi 1-0 só. Gol do Keno. Beleza? Lá no Sul, o Inter teve um trabalho danado para vencer o Maracanã por 1-0, com um gol de pênalti perdido pelo Alan Patrick, goleiro do Maracanã do Ceará. Defendeu o pênalti do Alan Patrick. Então não fala que não foi. Não. Tem jogador reserva, mas, pô, é um Maracanã do Ceará, com todo respeito à instituição. Eu não conheci esse time do Ceará, o pessoal do Ceará conhece, né? O Retrô, lá em Pernambuco, empatou em 1-1 com Fortaleza. Também jogo foi na Arena Recife. 1-1.
com Fortaleza. Depois, se não me engano, está na Série D. Empatou com Fortaleza 1-1. O Maringá, senhores, Maringá, mesmo em casa, com o Atlético Mineiro, o Hulk jogou e tudo, foi 2-2. Foi 2-2. Tá certo? Então, Vasco. Isso aí foi no dia 29. Ainda tem o São Paulo, que ganhou do Náutico por 1-0. O Náutico chegou a fazer 1-0, um golaço. Depois o São Paulo virou a partida, tá? No Morumbi. O jogo não foi lá não foi lá em Recife, não. Foi no Morumbi. No dia 29. Ontem, no dia 30, tivemos mais 5 jogos. O Paysandu, em casa, perdeu para o Bahia por 1-0. Tudo placar mínimo. Pessoal, Roberto, jogando no Mangueirão. Placar mínimo. 1-0. Aí o Botafogo, sim, o Botafogo goleou. O Botafogo fez o trabalho de casa direitinho, teve dificuldades, e depois que deu deslanchada no segundo tempo. Venceu o Capital do Distrito Federal por 4-0. Aí, o único confronto de times de primeira divisão com primeira divisão, o único confronto. Ceará e Palmeiras, tá? São dois times que estão na Série A. O Ceará perdeu em casa para o Palmeiras por 1-0, placar mínimo. Em Novo Horizonte, o Novo Horizontino, que está na Série B, invicto na Série B, ele tem 3 vitórias e 2 empates, perdeu para o Corinthians por 1-0. O time também, time considerado B, né? Teve aquela mescla ali das reservas, o Memphis Depay não jogou, né? O Corinthians venceu por 1-0 também, com dificuldades, né? Na estreia do Dorival Júnior como treinador do Corinthians. E aí, senhores, que eu falo, a Copa do Brasil tem suas nuances surpresas. O CSA estava perdendo para o Grêmio. O CSA começou vencendo a partida, o Grêmio empatou. O Grêmio deu a virada em cima do CSA até os 86 minutos do segundo tempo. O Grêmio estava vencendo por 2-1 lá em Maceió. Quem apostou a favor do CSA ganhou uma grana. Porque em 2, 3 minutos o CSA revirou o jogo. Virou para 3-2. Venceu o Grêmio. Ou seja, o Grêmio nos acréscimos do segundo tempo estava vencendo por 2-1 e nesses mesmos acréscimos o CSA pegou e revirou o jogo contra o Grêmio por 2-1. Perdão, 2-1 no placar, no caso, né? Virou para 3-2 o jogo. O final do jogo foi CSA 3, Grêmio 2. Certo? Então, vascaínos e vascaínas do canal, se liguem, porque vai pensando, vou chegar, os caras estão babando sangue. O presidente do Operário deve estar falando no ouvido deles lá. O Vasco aí, esse time ruim aí, esse time de bosta. Vamos banhar, temos que ganhar. Então, senhores, entrem como se fosse a vida de vocês em jogo. E a estreia do interino, que deve permanecer contra o Palmeiras, né? No dia 5. Então, no dia 5, perdão, no dia 4, né? É no domingo. Lá em Brasília. Então, senhores, entrem para valer. Entrem no 220. Entrem sem estar com o freio de mão puxado. Acelerem até o último grau do seu acelerador. Pisem fundo e avancem para cima do Operário para vencer a partida. Tá certo? Não pensem que vai ser molinho, não. E, além do jogo do Vasco contra o Operário lá no Germano Krieger, ainda temos mais 5 jogos da terceira fase do Brasil, a terceira fase da Copa do Brasil, a saber, né? O Botafogo da Paraíba pega o Urubu, o Santos pega o CRB, o Criciúma pega o RB Bragantino, o Cruzeiro pegará o Vila Nova de Goiânia e o Brusque jogará contra o
Atlético Paranaense, vulgo Brisa, né? Não é mais Furacão, é Brisa, né? Em Joinville, porque o Estado de Bustos não está com condições de jogo. Vamos jogar em Joinville, né? Então são essas, tem mais essas 6 partidas hoje, mais 5 partidas além do Vasco, óbvio, pela terceira fase da Copa do Brasil. Tá certo? Então o Vasco tem que jogar pra cima, porque só o Botafogo teve vida fácil, entre aspas. São 11 contra 11. Que aí fez o dever de casa, goleou o capital do Distrito Federal. O maior goleou o menor, que é a lei do futebol. O time melhor goleia o time menor. O time pior. Então tem que ser assim, né? Volto a dizer, tudo isso respeitando as respectivas instituições. Mas o Vasco tem que entrar jogando de maneira séria, por 2 motivos. Primeiro, que vocês vão jogando contra 11. São 11 homens do outro lado. Não tem 11 super-homens do lado de cá, longe disso, né? Contra 11 homens lá. Então não são 11 homens contra 11 insetos, não. São 11 contra 11. Então, respeito aos seus colegas de profissão. Em segundo lugar, que o Vasco também não está lá cobrindo as pernas, não. Então, vamos jogar sério, entendeu? O máximo do Vasco hoje em dia não é o suficiente, mas tem que jogar no máximo, porque de repente, jogando no máximo que puder, consegue suplantar o time do Operário. Ok? Então, é isso que eu desejo. E, dando parabéns também, hoje é dia do trabalhador, né? 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho. Desejar a todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro, que acordam cedo, voltam tarde para casa e de sol a sol levam o seu sustento com dignidade para si próprios e suas famílias. Então, desejo a todos aí um feliz feriado de Dia Internacional do Trabalho. Aqui foi Ricardo Rigas, falando para o canal Rigas, o canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos esperar o jogo, 16 horas, Gustavo Krieger, Operário e Vasco da Gama, terceira fase, Copa do Brasil. Jogo importante do Vasco na semana, né? E depois eu falo aí depois eu falo em outro vídeo aí, o calendário de maio. O Vasco terão 10 jogos, né? Em 31 dias de maio. Um abraço a todos e um beijo no coração.